às vezes, quem sabe, maltrapilho, às vezes, quem sabe, banguelo, descabelado, ou cabelo grande, pessoa com aparência. Você já ouviu, às vezes você passa na rua por uma pessoa que você dá uma olhada assim, vai olhando e vai olhando, te assusta, sim ou não? A aparência. Outro dia eu entrei no tramo ali, rapaz, e assustei com o cidadão lá, aqueles que usam aqueles cabelos que não lavam nunca, está entendendo? Dread. Como é que chama aquele demônio lá? Dread. Hã? Dread. Dread? Sabe que é a primeira vez que eu ouvi falar isso. Aquilo é um ninho do capeta, irmão, na cabeça dele. Quando eu entrei perto daquele, ele não estava fedendo não, mas quando eu assustei, quando eu vi aquela medusa na cabeça dele assim, eu falei, pode passar, parceiro, passa, ele passou e ficou. Na presença do rei, o rei, Nabucodonosor, não aceitaria aquilo. Por quê? Porque não era de boa aparência. A boa aparência não é só você vestir bem, mas na frente você vai entender que é como se comportar bem, como falar, saber entrar, saber sair, ser agradável. Tem jovem que não sabe ser agradável. Passa o tempo todo de cara fechada, às vezes vem num movimento desse aqui, não conversa com A ou com B, não cria amizade, ao invés dele criar uma ponte que faz ligação, ele constrói um muro que faz separação. Aí vem para um movimento desse, dança, come, vai embora para casa, o pai, e aí o que você aprendeu lá? Ah, nada, não aprendi nada. Mas estava no meio do povo, mas se tornou uma pessoa desagradável. Quantas das vezes você já ouviu falar, está numa roda de amigos, às vezes você até já esteve nessa roda, está num círculo de amigos e está vindo alguém para encontrar justamente aquele grupo. Daí alguém fala, ih, está chegando aquele cara, nossa Deus. Isso é uma presença desagradável. Você já pensou, você entrar numa situação dessa? Tendo os teus amigos todos ali, e você se aproximando deles, e alguém disse aí, a Daiane, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, não toca nesse assunto, mas não toca nesse assunto, não. O bom é quando a gente está reunido, e aparece algum amigo da gente, fulano, mas que bom que você chegou! Você vem somar conosco com alegria total, e a gente já chega dando os beijinhos, abraçando aquela coisa, é um afago, algo bom. Jovem tem que ter atrativo. Qual é o seu atrativo? Qual é a maneira de você atrair jovens? Às vezes está dentro de um ônibus aí, entra outros brasileiros jovens, está lá do seu lado, você fala a língua deles, ou às vezes você estuda no mesmo colégio que ele, mas você não chega para poder chamar, e aí, tudo bem, como é que você chama? E nós, cristão, somos cristãos. O cristianismo é estampado em nós como pessoas. Paulo disse, olha, vós sois uma carta aberta, lida por todos. Isto quer dizer que nós temos que ser diferente das outras pessoas. Se aquele ou aquela não procura amizade, mas é uma obrigação, é um desejo seu procurar aquela pessoa. Às vezes você está até tímido de procurar, mas juntem uns 2 ou 3 amiguinhos, vai lá. Eu vejo isso quando eu entrei na igreja, pela primeira vez que eu fui à igreja, eu tinha 12 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. Eu não permaneci na igreja por causa das chamadas panelinhas de igreja. Eu tentava infiltrar na banda da minha igreja, que era banda orquestra, mas já era fechado. Parece que havia um inimigo que só juntava aquele povo ali. Eu queria penetrar naquele ali, mas não conseguia. Eu tentava
tivessem jovens na igreja, e lá havia uns 800 jovens, mas eu não conseguia acesso. Até hoje no nosso meio eu fico incomodado, eu fico pensando o quanto seria bom se nós organizássemos pessoas alegres no culto, estar na porta, os jovens recebendo os convidados. O quanto é importante a gente estar na porta e receber um convidado com um sorriso, dar um abraço naquele convidado. Você não sabe o quanto é valioso para aquela pessoa que está chegando à igreja. Às vezes ele está com problemas na escola, problemas no trabalho, problemas na família, mas quando chega em casa, ou quando chega na igreja, melhor dizendo, e tem alguém que vai receber aquela pessoa, o quanto é bom. Aí deixa aquele gostinho de quero mais no coração. Olha, eu vou lá naquela igreja, fui muito bem recepcionado lá. Os jovens de lá demonstram alegria. Nós temos jovens que estão vindo para cá, porque foi dito a eles que nós temos um bom grupo de jovens. É outro requisito, ser agradável. Agradar a Deus, agradar as pessoas, ser amigos, fazer amizades. Importantíssimo fazer amizades. E era outra exigência do rei, ser de boa aparência. Qual é a terceira ideia? Pessoas inteligentes. Como é bom conversar com um jovem inteligente. Quando você senta com uma moça, uma colega, quando você encontra por aí em outras festas, em outras igrejas, quando você liga com uma pessoa, que aquela pessoa, ela tem um grau de conhecimento, tem uns assuntos bons, uns assuntos gostosos, não estou dizendo assunto de velhos, de pessoas já grandes, não. Eu não estou dizendo que você tem que entender de política, ou de medicina, para ter um bom diálogo. Não. Estou dizendo que você, mesmo sendo jovem, você sabe dar um conselho bom. Ao invés de ficar colocando coisas erradas no lugar errado, você sabe ler a Bíblia, você serve para orientar alguma pessoa. Quantos aqui de vocês já deram conselho para outros amigos? Sim? Levanta a mão. Conselhos que vocês consideravam bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque muitos pensam que o jovem não serve para dar conselho. Mas existe muitos jovens eu posso dizer, tão sadios de mentes que superam até os mais velhos. Jovens inteligentes. É preciso dar um conselho para um amigo que está indo para um lugar ruim? Então, ele sabe dar um conselho. Ele conhece alguém que está passando por uma determinada crise, às vezes em casa, ele serve para aconselhar. Se você examinar toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, você vai notar uma coisa. Deus chamou para a obra dele mais jovens do que velhos. Deus, ele tem um quê de jovens. Ele chama aos 2 anos de idade na Bíblia, ele chama igual Samuel com 12 anos de idade, Davi com 17 anos de idade, e vai chamando, e tantos são os jovens que Deus separa. Eu conheço jovens os quais Deus separou para a obra na barriga da mãe, ainda não tinha nascido. E Deus disse: olha, te escolhi no ventre da sua mãe. E se você for procurar por pessoas de idade, poucas são as que velhas foram chamadas para poder servir a Deus. Eu não sei se você já congregou em uma igreja que não tem nenhum jovem, mas eu já congreguei em igreja em que não tinha nenhum
jovem. Congreguei numa igreja no estado do Alabama, nos Estados Unidos, numa igreja chamada Hosanna Church, e não tinha nem um jovem. Você não sabe que tédio que é isso. Não tem nem um jovem para poder ter uma sementinha, mas não tem ninguém. Só pessoas de idade. E isso é ruim, porque a Bíblia diz que os jovens são como flor no jardim de Deus. Sabe por quê? Por causa do jeitão. Não está aí? Não está vendo? Não está aí? Como vai fazer isso? Você vai fazer? Vai. Como vai fazer isso? Não vai querer fazer. Até porque o corpinho já não ajuda mais, não é verdade? Até minha mulher falou, se eu fizer isso aqui, o pescoço fica quebrado. Né? Mas jovens, eles são mais ouvidos por Deus. Sabia disso ou não? Deus ouve mais os jovens do que os velhos. Eu provo para vocês. A palavra de Deus diz, jovem, vós sois forte e já tendes vencido o maligno. Isto é para o jovem que está dentro da igreja, sabendo os pratos que tem lá fora, das coisas que o mundo oferece, e no entanto estão na igreja, estão vencendo o mal. Isso é um requisito muito especial. Deus chama os jovens, Deus valoriza os jovens. Qual é a outra? Vamos dar na sequência. A outra opção? Loucos em ciência, versátil no conhecimento. Versátil. Versalos em conhecimento. Também se refere a pessoas entendidas. Pessoas que são capazes de entender as coisas. É notório que no meio de uma reunião como essa, onde nós temos 20 ou tantos jovens aí, depois de uma palestra dessa, é notório que não são todos que vão captar a mensagem. Não é no coração de todos que vai entrar. Mas eu digo uma coisa, no coração daquele que entrar, Deus vai fazer grandes coisas. Porque nós precisamos, queridos jovens, de buscar a presença de Deus. Olha só, no texto que eu li está escrito que a glória de Deus foi revelada a um homem chamado Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel se casou aos 25 anos de idade. Ezequiel, Daniel e Jeremias, chamado profeta maiores, porque profetizaram durante vários anos, e também existem os profetas menores que profetizaram menos tempo. Ezequiel era o único que era casado. Ele se casou aos 25 anos de idade. Morou em Jerusalém, depois que se casou, 3 anos. Aos 28 anos, foi levado cativo para a Babilônia. Recém-casado, ainda sem filho, agora foi ele e a mulher escrava para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que Ezequiel era casado, judeu, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. O pai dele era pastor, era sacerdote, mas ele mesmo ainda não tinha encontrado com Deus. E é aí que começa o tópico do qual eu quero enfatizar nessa tarde. Todo jovem precisa ter um encontro com Deus. Meu filho é filho de pastor, graças a Deus, mas ele precisa ter um encontro com Deus. O Daniel é filho de pastor, mas ele precisa de ter um encontro com Deus. Vocês que ainda não são filhos, que os pais de vocês não são pastores, mas vocês precisam ter um encontro com Deus.